Olá, pessoal, tudo bem? Trazendo uma notícia importante, que foi a proposta do presidente Lula, que no última terça-feira, dia 18 de março, publicou uma notícia que trouxe uma proposta que vai ser encaminhada para o Congresso Nacional, que traz o aumento da faixa de isenção do imposto de renda até R$ 5.000, e também a proposta de tributar altas rendas. A questão dos R$ 5.000, acho que é justo, uma questão que é uma proposta que vem desde a campanha eleitoral, vamos discutir essa questão, mas também altas rendas é a questão da tributação de dividendos, isso envolve um pouco mais os empresários. E para isso a gente trouxe, para fazer os comentários dessas questões, o nosso colega Gilberto Alvarenga, consultor da CNC. Muito bem-vindo, Gilberto. Gostaria de ouvir seus comentários e fazer um passant aí sobre essa proposta, o que você tem a comentar sobre isso. É muito importante ouvirmos aí um especialista na área. Gilberto, tudo bem? Olá, Lima. Esse ponto aí é um ponto que está aí na mídia, né? Tá sendo bem ventilado. E aí, para a gente entender um pouquinho o que está sendo proposto, primeiro, por enquanto é uma proposta do governo, tá? Ele ainda tem que ser reconhecido pelo Congresso, tem que tramitar no Congresso para virar, a partir de então, uma legislação. A perspectiva é de que, se tudo acontecer ainda em 2025, a vigência seria a partir de 2026. Então, seria no ano calendário 26, exercício 27 da declaração de imposto de renda para as pessoas físicas. Essa proposta tem dois pontos importantes. Primeiro, como você falou, é um projeto antigo do governo atual de aumentar a faixa de isenção do IR para R$ 5.000. A proposta é, então, aumentar dos atuais R$ 2.259,20 para R$ 5.000, com uma gradação de redução até R$ 7.000. Então, a proposta efetiva é que você tenha uma redução até R$ 7.000 do imposto de renda. Vejam, essa redução, até R$ 7.000, só é válida para aquelas pessoas que receberem até R$ 7.000. Então, se a pessoa receber mais do que isso, essas faixas de redução posteriores a R$ 5.000 não terão eficácia. Então, essa é a proposta com relação ao imposto de renda pessoa física. Bom, o que a gente tem que analisar também é um outro ponto dessa proposta, que é a tentativa de se tributar os dividendos. Um ponto importante para a gente olhar é que os dividendos deixaram de ser tributados lá em 1995 pelo aumento da tributação da pessoa jurídica. Então, a pessoa jurídica passou a como se fosse ser um substituto tributário. Então, você tributava na pessoa jurídica e deixava de tributar na pessoa física. Isso facilita o controle, viabiliza uma operação mais tranquila com relação do ponto de vista do investidor e do acionista e do sócio das empresas. O que se pretende agora é que aqueles pagamentos não tributados, dividendo, distribuição de lucro, mensais superiores a R$ 50.000, o excedente a R$ 50.000 passará a ter uma retenção na fonte de 10%. Isso é o ponto de vista dos pagamentos aos sócios das pessoas jurídicas. Então, um sócio pessoa física, no determinado mês, se ele receber R$ 60.000, os R$ 10.000 excedentes serão tributados em 10%, ou seja, vai ter uma tributação aí de R$ 1.000. O outro ponto é que, na declaração de ajuste anual, se esse valor final for superior a R$ 600.000, ou seja, se essa pessoa tiver uma tributação superior a R$ 600.000 a título de distribuição de lucro, dividendos e outras operações não tributadas, vai acontecer uma tributação gradativa de R$ 600.000 até 1,2 milhões, e a partir existem fatores de redução, né, de 600 a 1,2, e a partir de 1,2 milhões vai ter uma tributação efetiva de 10% nesses valores recebidos. Então, assim, do ponto de vista prático, a gente tem
uma proposta de aumento da faixa de isenção de IR de 5 para 7 mil, de atuais R$ 2.259,20 para R$ 5.000, e também uma faixa de redução até R$ 7.000. Então, repetindo, de atuais R$ 2.259,20 para R$ 5.000, com uma gradação de redução até R$ 7.000. E uma estimativa de se tributar a distribuição de lucros e os dividendos em 10%, ocorrendo uma gradação de redução de 600 até 1,2 milhões de reais. Então, acima de 1,2 milhões teria uma efetiva tributação em 10%, e de 600 a 1,2 teria uma tributação de 10% com fatores de regressão para que a alíquota efetiva fosse um pouco menor. Essa é a proposta, vejam, é uma proposta do governo, ainda vai ser analisada pelo Congresso e pode não passar, pode passar em parte, pode ser modificada, mas é um tema que foi colocado pelo Executivo essa semana, e a gente precisa aí passar para todo mundo que nos assiste e nos ouve a importância desse ponto. Maravilha. Excelente as suas considerações. Eu acho que, do ponto de vista da FENACON, eu entendo assim, esses 3 pontos colocados por você. O primeiro ponto, eu acho que assim, tem um caráter social, eu acho que vai ter todo o apoio da nossa entidade, apenas o impacto tributário que isso vai ter, né? Porque a proposta de aumentar a faixa de isenção, isso vai ter o outro lado, porque você aumentando a isenção, você vai ter o impacto tributário para as empresas ou para a sociedade. Alguém vai pagar essa conta, né? Então, a sociedade, de alguma forma, vai pagar essa conta. É claro que esse impacto social é positivo, porque gera mais dinheiro na economia, isso tem toda uma questão social, e esse governo tem todo o caráter social. Então, a gente entende como positivo. Agora, com relação aos 2 outros pontos, né, que é a tributação dos dividendos, a gente não está enxergando o outro lado, porque se você impacta no dividendo da empresa, primeiro, a gente não vê a compensação na tributação da pessoa jurídica, porque se você está tributando a pessoa física, né, aonde está a compensação ou a diminuição do imposto de renda da pessoa jurídica? Porque a gente deve lembrar que, quando tirou a tributação de dividendos lá em 95, aumentou-se a tributação da pessoa jurídica. E aqui, estando com a volta, mesmo que seja parcial, da pessoa física, tem que haver a compensação na pessoa jurídica, uma pequena diminuição que seja, né? Então, essa é uma questão importante que a gente tem que analisar, né, para que isso haja equilíbrio e não haja aumento da carga tributária para as empresas. E esse tipo de tributação, a gente comenta que pode haver um desincentivo ao investimento do empresário, porque você comentou, a gente fez esse comentário, porque o empresário tem um investimento, ele tem alguns investimentos, quando ele investe na empresa, ele tem que ter um ganho maior, né, uma lucratividade melhor, investindo na empresa, do que ele ter no mercado financeiro. Então, se vale a pena, se esse dividendo é tributado, precisa ver se vale a pena ele investir na empresa do que ele deixar no mercado financeiro. Então, essas são questões que a gente tem que analisar, se vai ter a compensação, né, na pessoa jurídica, né, a gente não está vendo, lógico que é um projeto, e se vai valer a pena para o empresário, que vai ter um impacto nessa tributação de dividendos. Enfim, acho que é muito importante a sua participação, essa sua análise, mas a gente tem que ficar atento, e a FENACON vai estar junto com a CNC, enfim, com as entidades atentas a esse projeto, quando ele entrar, quando ele tramitar, né, quando ele se tornar um projeto e tramitar, a gente discutir para o que se for melhor para a sociedade e para as empresas no geral. Alvarenga, suas considerações aí para a gente encerrar esse nosso bate-papo.
Lima, eu acho que o que a gente tem que ter em mente é que é uma proposta, né? E muita coisa vai ser discutida, muitas questões vão ser discutidas, então é só uma proposta governamental, isso pode sequer entrar em prática, mas a gente tem que estar atento, né? E ter essa informação aí para se preparar também para 2026, se isso efetivamente for virar uma legislação. Então, acho que é isso. Muito bem. Muito obrigado pela sua participação e nos vemos em outra oportunidade. Obrigado.